Meus amigos e minhas amigas, o bom senso prevaleceu e a CBF acatou o pedido do Flamengo, mudou a data do jogo contra o Fluminense para domingo, 18 horas, né? Quem diria que o bom senso iria prevalecer na nossa querida CBF, hein? Gente, esse jogo ser marcado no sábado era uma de uma loucura. Vamos falar português bem claro aqui, né? O Fluminense só joga na quarta, o Flamengo só joga na quinta pela Libertadores. Por que não jogar domingo, né? Então o Flamengo acabou chegando no Rio só às 11 horas da noite dessa quinta-feira, fez o pedido lá para a CBF acatou, o Fluminense também topou, né? O Fluminense é o mandante, e o jogo vai ser no domingo às 18, o que dá um refresco aí para o Flamengo, porque teve essa viagem longa, essa logística complicadíssima, esse jogo na altitude que também demanda, né, muito dos atletas. Então, que bom que o jogo foi transferido para domingo, tá? Isso dá para o Flamengo uma condição de se preparar minimamente para o jogo. Ainda continua sendo uma maratona, tá? Ainda continua sendo uma maratona. Mas a verdade é que o Flamengo ganhou um diazinho de descanso. Eu vou começar esse vídeo aqui contando um pequeno bastidor para vocês. Eu já tinha gravado meu vídeo de hoje, sexta-feira, com uma certa antecedência, por conta de compromissos que eu estou tendo aqui, vim para o Rio, enfim, uma série de coisas aqui de ordem pessoal. E aí, tô tendo que gravar essa intro aqui, dessa introdução desse vídeo, correndo em cima da hora, agora na sexta de manhã, antes de sair de casa, para poder fazer sentido o vídeo que eu gravei ainda nessa quinta-feira, para soltar aqui no vídeo na sexta, né? Nessa sexta agora, dia 10 de abril. Então, eu vou aqui, daqui a pouquinho, sair desse cenário aqui e vou lá para o meu outro cenário. Pode ser que vocês me escutem dizer assim, o jogo de amanhã, não sei o que, o jogo de amanhã. Onde você ouvir jogo de amanhã, ouça o jogo de domingo, beleza? Vamos fazer esse combinado? Porque senão eu vou ter que parar para editar o vídeo inteiro, eu tô ferrado, tá? Então, dá essa moral pra mim aí. Aliás, não dá só essa moral não, dá outra moral também, que é a moral do like, da inscrição, do compartilhamento, do comentário, do hype. Dá essa moral. Gente, eu tenho visto alguns vídeos aqui e a quantidade de likes é muito baixo. Eu tenho olhado aqui, a quantidade de likes dos vídeos é baixíssima. Cara, é só um botãozinho, aperta o botãozinho aí, não custa nada, tanto o botão do like quanto o botão da inscrição. É tranquilo de fazer, é rapidinho, cara. Dá essa força, a gente só pede like porque é importante pra gente, tá? Eu vejo que muita gente também me assiste na TV. 40% das pessoas me assistem em TV. E o like na TV ele não é tão óbvio quanto no telefone, no iPad. Mas, cara, é só você pegar o controle aí que você vai ver que é simples, sabe? Então pega aí o controle da sua TV, deixa o like aí, aperta esse like aí, o botãozinho do like para me dar essa força, tá? Esse canal, ele também tem um clube de membros, eu recomendo demais que você vire membro, porque é uma relação ganha-ganha, cara. Você vai pagar muito pouco, vai ter benefícios muito legais em troca, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Você vai entrar pro nosso clube de membros, você vai perceber que vale a pena, você vai ajudar aqui o canal. Vamos então agora fazer aquela mágica da pós-produção. Eu vou mudar de cenário aqui e vou começar todo o conteúdo lá no meu cenário, lá em casa, trazendo para vocês um primeiro pré-jogo sobre esse Fla-Flu. E amanhã eu pretendo voltar aqui com escalação, para a gente projetar um pouquinho aqui do que os times vão levar a campo. Beleza? Vamos nessa, valeu, brigadão. Eu vou começar por alguns dados, tá, que eu acho que são importantes, porque eu fui levantar umas estatísticas aqui do Fluminense para dar uma olhada, para entender como é que esse time está em termos de estatísticas, né? Costumo fazer isso sempre que o Flamengo vai enfrentar qualquer adversário, dar uma olhada como é que esses caras estão em termos de dados. E acabei encontrando até alguns dados do Flamengo que não são tão positivos assim. Importante até a gente falar sobre isso, né? O Flamengo teve uma grande atuação contra o Cusco, muito bom jogo. O torcedor ficou animado. Eu também, na qualidade de torcedor, óbvio que fiquei animado. Grande atuação. Mas tem alguns dados do Flamengo no Brasileiro que acendem um alerta, assim, né? O Flamengo precisa, digamos assim, virar esse jogo e passar a ter alguns dados melhores no Brasileirão para poder vislumbrar um horizonte mais promissor nesse Brasileirão, que é um campeonato também muito importante, tá? Então vamos começar com esses dados aqui, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, né? Bolas perdidas. O Fluminense está ali como o terceiro time que menos perde bolas, tá? Aqui é um ranking de quem menos perde bola, ou seja, o Flamengo está em 11º, tem 10 times que perdem menos a bola do que o Flamengo nesse Brasileirão. Aqui são dados somente do brasileiro, tá? Então, o que o Flamengo tem que tentar fazer? Mais ou menos o que fez em Cusco. Tudo bem que o adversário era bastante frágil, mas tinha um contexto de altitude ali também. O Flamengo quase não perdeu a bola, né? Cuidou muito bem da bola, né? Eu gosto desse termo, cuidar da bola. Tem faltado para o Flamengo, em alguns jogos do Brasileirão, critério, lucidez,
capacidade de tomar boas decisões. Então, tem que elevar um pouquinho o nível, até individual dos jogadores mesmo, o nível técnico também, erro de passe, às vezes, passes triviais, tá? Então, isso é algo que eu entendo como um ponto de melhora nesse Flamengo, tá? Agora, falando sobre essa questão de perder a bola, né? O Fluminense é um time que se compacta muito bem em bloco baixo, tá? É um time que também sabe subir pressão, um dos times que mais pressionam no Brasileirão, mas também sabe baixar bloco. E se você entrega a posse de bandeja para o Fluminense, tá? Olha o que acontece. Olha como é que esse time sabe contra-atacar. Já disparou aqui o Serna. A gente não sabe se é exatamente o Serna ou se é o Savarino que vai estar em campo. O Savarino tem jogado, eles têm se revezado, né? Mas independente de quem for, o Savarino também sabe fazer isso aqui muito bem, né? Já ganhou o duelo aqui em força, né? E vai achar um passe para o John Kennedy driblar e fazer esse golaço. Então, não dá para ficar desperdiçando bola contra esse Fluminense, porque simplesmente você pode tomar um contra-ataque. É o time que sabe contra-atacar, é o time que sai rápido em velocidade. O Acosta também é um jogador que acha muito passe, que é muito rápido. Você tem o Canóbio, o próprio John Kennedy que faz muito bem o pivô para gerar contra-ataque. Então, não pode ficar entregando a posse de bandeja para esse Fluminense, tá? Aqui a posse de bola dos dois times. O Fluminense é o segundo time com mais posse, como eu falei. É um time que sabe baixar bloco, jogar em contra-ataque, mas é também um time que sabe pressionar alto e também sabe construir com paciência. É o segundo em posse de bola nesse Brasileirão. O Flamengo está em quinto, mas a gente precisa considerar aqui também que o Flamengo jogou 2 partidas com 1 a menos durante praticamente o segundo tempo inteiro, contra Bragantino e Corinthians. Isso acaba pesando, acaba deixando o Flamengo com um pouco menos de posse, talvez, do que poderia, né? Então, mais para frente, a gente olha esse número com mais calma. Quando a gente olha aqui para a taxa de passes, o Flamengo e o Fluminense são os 2 primeiros nessa estatística. A estatística, ela diz o seguinte: o Fluminense dá 16,2 passes em média a cada posse de bola e o Flamengo 15,5. Então, quantos passes você dá em média a cada posse de bola? O Flamengo e o Fluminense liderando essa estatística, tá? Agora a gente vai olhar para finalizações. O Flamengo também não pode ficar tão atrás assim no ranking de finalizações. O Fluminense é o segundo e o Flamengo, se eu não me engano, deixa eu contar aqui: 2, 4, 6, 8. O Flamengo é o nono. O Flamengo é o nono, tá? E aqui, quando a gente olha para finalizações no alvo, esse aqui é o ranking dos últimos, tá? A gente está olhando aqui para Chapecoense, que é o time que menos acerta o alvo, depois tem o Curitiba, depois tem o Santos, depois é o Flamengo. Só tem 3 times que estão errando mais o alvo, que estão com a pontaria pior que a do Flamengo. Então tem que caprichar também. Quando eu falo para vocês sobre elevar o nível técnico, é sobre isso que eu estou falando. Tem que caprichar um pouquinho mais na finalização para acertar mais o gol, dar mais trabalho para o goleiro adversário, tá bom? Quem não vai ter trabalho nenhum para resolver o problema da calvície é você que vai procurar a manual. Tá enfrentando o problema de calvície? Procura a Manual. Você vai ter o melhor tratamento possível no mercado. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens e ela oferece um tratamento rápido, prático, eficiente, online. Deixa eu te explicar como é que você vai fazer para resolver o seu problema da calvície com a Manual. Você vai entrar no site da Manual pelo meu link, escaneando o QR Code que está aqui ou acessando o link que está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. E aí você vai entrar no site da Manual, vai preencher um questionário de saúde. Esse questionário vai ser avaliado por profissionais, por médicos credenciados. E aí você vai receber uma indicação de tratamento com um receituário, com produtos, com medicações. E aí, na hora de você fazer a compra desses produtos, dessas medicações, você vai usar o cupom Tática40 para ter 40% de desconto na sua primeira compra. Interessante, né? Imperdível, né? Aproveita então o cupom Tática40 para poder ter 40% de desconto na sua primeira compra, seu primeiro pedido na Manual, tá? Vamos seguir aqui observando algumas estatísticas, tá? A gente já falou sobre as finalizações. Vamos agora falar sobre gols, né? O Flamengo, dito tudo isso, né? Mesmo com alguns dados um pouco ruins, o Flamengo é o terceiro melhor ataque da competição, atrás do Fluminense e do Palmeiras. E aqui quero mostrar um ponto de atenção, né, que o Flamengo tem que ter nesse confronto, que são os gols de cabeça. O Fluminense, o segundo time que mais faz gols de cabeça. O Fluminense tem agora no seu elenco o Castilho, que fez 2 gols no Flamengo. Aquele mesmo que jogava pelo Lanús, acabou de chegar ao Fluminense e já fez um gol de cabeça. Está aí o cruzamento, ó, ele se desvencilhando da marcação, fazendo esse gol aí. Então o Flamengo tem que ter atenção com esses gols de cabeça, tá, do Castilho. A gente não sabe se ele vai começar o jogo, mas ele tem entrado com frequência. Tem que ter atenção, tá? O professor Luiz Ubeldia revezando ali um pouquinho Kennedy e Castilho, o próprio Savarino com o Serna, rodando um pouquinho esse elenco, tá? Agora vamos destacar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro em 2026, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é o Lúcio Acosta, né? Se você olhar as estatísticas, você vê que ele é um cara realmente
muito importante nesse time do Fluminense. Ele é o líder de passes inteligentes no Campeonato Brasileiro. Gente, passes inteligentes são aqueles passes que você acha o seu companheiro rompendo ali nas costas da última linha do adversário, fazendo aquele movimento de facão. Não necessariamente quando você deixa ele na cara do gol. Pode ser em corredor lateral. O cara faz uma ultrapassagem, você acha ele ali na profundidade, já é um passe inteligente. Mas é um cara muito vertical, com muita capacidade de passar. Esse cara tem que ser vigiado muito de perto pelos jogadores do Flamengo, em qualquer zona que ele estiver. Tem que ser marcado muito de perto, porque joga fácil, joga muita bola. E o Acosta é também o líder em passes decisivos nesse Brasileirão, com um total de 11 passes decisivos. Tem mais dado aqui do Acosta para a gente ver. Ele é o segundo em passes para profundidade. Na verdade, ele é o primeiro, né? Ele está empatado com o Patrick de Paula, com o Juninho Capixaba e com o Alexander Barbosa. Jogador que olha muito para a profundidade, que busca o jogo vertical. Quando o Fluminense está contra-atacando, consegue acionar o Acosta, ele é muito difícil de ser parado e muito bom nesse passe na profundidade. E aqui um outro cara que também merece destaque, né, que é o Martinelli. Muito bom jogador, está fazendo uma grande temporada e é o segundo em quantidade de passes nesse Campeonato Brasileiro. O Freitas, zagueiro do Fluminense, é o terceiro. E depois tem o Léo Ortiz ali em quarto também, como um cara que dá muito espaço, né? Muito importante nas construções do Flamengo, tá? Vamos então agora para alguns vídeos, tá? E o que funcionou naquele jogo do Flamengo contra o Fluminense na final do Carioca, tá? Foi 0-0, o Flamengo fez algumas coisas muito bem, outras nem tanto, a gente vai falar sobre isso agora. Então, a saída de bola foi muito boa. Ah, Rafa, mas não tem o Jorginho, não tem o Pulgar. Dá para ajustar, dá para ajeitar. Então, você imagina aqui que esse pivô, onde está aqui o Jorginho, mais à frente aqui de costas para o Léo Pereira, né? Imagina que esse pivô possa ser o Paquetá ou o De La Cruz, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Esse cara vai servir como isca, vai atrair aqui o Martinelli, você vai fazer aqui um passo para trás, para, por exemplo, o Everton Araújo. O Everton Araújo pode estar aqui no meio dessa série de 3, centralizado aqui nessa série de 3. O Everton Araújo acha um passe aqui no corredor central, e aí você tem aqui, desse lado direito, o Ortiz, ou um Danilo, por exemplo. Você tem um De La Cruz, um Paquetá, que pode achar esse passe aqui direto. Tá? Esses caras têm essa capacidade também. Não é só o Jorginho que tem. O Jorginho joga num nível muito alto, a gente sabe. Mas esses caras também têm. De achar aqui o famoso terceiro homem, né? Então, o Ortiz é o primeiro aqui, acha o Jorginho acha o Pulgar como terceiro e o Pulgar conduz. Dá para fazer isso mesmo com esse time desfalcado de Jorginho e Pulgar. Dá para fazer, tá? O que não funcionou muito bem naquele jogo, tá? Na hora de progredir, na hora de achar esse penúltimo passe ou último passe, o Flamengo estava pecando. Então aqui o Lino, ó, vai tentar um passe por elevação, mas não pega tão bem na bola, o zagueiro corta. Aqui uma saída de bola que o Rossi achou aqui, o Ortiz. Dá para também achar esse tipo de situação com esse time um pouco desfalcado que vai jogar amanhã. Dá para você achar aqui o Ortiz, você pode achar aqui o Danilo, tá? E aí, de novo, o Flamengo pecando na hora de progredir, tá? Tá aqui o espaço para conduzir. O Flamengo pode sair muito bem com a bola, como saiu também no jogo lá do Carioca, tá? É só repetir algumas dinâmicas, adaptar, que dá para sair bem. E de novo, onde é que o Flamengo pecou, né? Nesse passe, na hora de progredir, na hora de você projetar o passe na profundidade, tava errando. A gente viu o Lino errando, agora o Carrascal também, ó, passe pro Varela, ele vai jogar para fora, então tem que ter atenção. Por que o Flamengo só finalizou 9 vezes contra o Fluminense nessa partida do Carioca? Porque na hora de progredir, na hora de entrar em último terço, estava pecando, estava errando esse último passe, esse penúltimo passe. Então isso é claro que vai impactar a quantidade de finalizações. A gente espera que o Flamengo finalize mais no jogo de amanhã, tá bom? Agora outros pontos que eu quero levantar com vocês, tá? Essa questão primeiro de pressionar o Fluminense. Muito importante pressionar esse Fluminense, porque é um time que quando baixa o bloco fica muito compacto, se defende muito bem. Então, no meu entendimento, é importante subir as peças, avançar, para obrigar, por exemplo, aqui o Fábio a dar um chutão, tá? E aí você tenta ganhar essa primeira bola e você pega esse time desorganizado. Você vai fazer aqui uma transição, né? O famoso contra-ataque, transição ofensiva aqui. O Canóbio, que é um cara que defende muito bem esse lado direito, que protege muito bem aqui o lateral direito, seja ele o Samuel Xavier, seja ele o Guga, ele tá atrás da linha da bola aqui já. Então você acelera, acha o passe na profundidade, nas costas do Samuel Xavier, tá? E cria uma jogada importante. A gente não sabe se o BH vai estar apto para jogar, porque correu para caramba na altitude, mas você pode ter aqui o Samuel Lino fazendo isso, por exemplo, tá? Dá para encontrar esse encaixe também com as peças que o Léo Jardim vai ter disponíveis nessa partida de amanhã. Aqui é a mesma coisa, ó, dá para bloquear também em bloco médio, tá? Aqui o Corinthians, né, contra o Fluminense, não tá tão avançado assim, mas você tem que ser intenso, você tem que forçar o erro do Fluminense e acelerar. Porque, como eu já falei, se você esperar o Fluminense se organizar e ficar em bloco médio, bloco baixo, é mais complicado. Então tem que morder, forçar o erro, interceptar, desarmar e acelerar, como a gente vai ver aqui o Corinthians fazendo, ó, criando uma chance aqui justamente nesse contexto, ó.
E o Fábio tendo que fazer uma grande defesa. Outra coisa que eu percebo que uma fragilidade desse Fluminense é essa marcação do lado esquerdo, muitas vezes, que o Serna e até às vezes o próprio Savarino ficam muito preocupados em fechar aqui mais por dentro. Se você coloca um jogador para fechar aqui, para fixar, na verdade, né? Melhor dizendo, se você coloca um jogador para fixar, para atrair a atenção desse cara que marca por fora, por esse lado esquerdo, nessa segunda linha de 4 do Fluminense, você gera um espaço lá do outro lado, ó, deixando o René muito vulnerável, tá? E aí tem espaço para cruzamento, o Vasco criando aqui uma grande chance. E de novo, a gente vai ver aqui um contexto muito parecido, ó, muito similar, tá? A mesma coisa, a mesma ideia aqui, tá? O Gomes, que estava aqui mais pela direita nessa partida, fixando aqui o Serna, essa bola vai entrar lá no corredor, e na hora que essa bola entrar lá, na hora que o Serna vier baixar para ajudar o René, o Gomes faz esse movimento. O Flamengo tem que tentar esse tipo de situação aqui, tá? Isso aqui é um contexto que o Flamengo tem que buscar para poder machucar esse Fluminense. E aí, eu estou mostrando para vocês aí uma grande fragilidade defensiva desse Fluminense do Luiz Beldia, que são as bolas paradas, tá? Em 2026, o time sofreu 9 gols em bolas paradas. Isso significa 50% dos gols sofridos pelo Fluminense. O Flamengo tem que tentar explorar um jogo de profundidade, de linha de fundo. O Flamengo tem que forçar esses escanteios para poder tentar se aproveitar dessa debilidade do Fluminense, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, o Fluminense sofrendo um gol contra o Vasco no rebote aqui, na semifinal do Carioca, agora também contra o Vasco, só que agora de rebote da zaga afastando e ninguém protegendo ali a entrada da área, e o Nuno Moreira finalizando e fazendo o gol, agora também contra o Vasco, no mesmo jogo, né? O Fluminense tomou uma virada do Vasco nesse jogo, vocês sabem muito bem disso, né? 3-2, aqui já na reta final, escanteio curto do Vasco, o Fluminense também não conseguindo se proteger bem dessa jogadinha de escanteio curto, ó, muito tempo e espaço para o portador da bola que vai cruzar com liberdade, consegue fazer um bom cruzamento lá no centro da área, e mais um gol sofrido de cabeça, e aqui também contra o Atlético Paranaense, esse gol de falta bem distante, tá? Então tem contextos diferentes, né? Tem gol de rebote do Fábio, tem gol de rebote na entrada da área, tem gol de escanteio curto, tem gol de falta cobrada lá de longe, então tá realmente bem ruim essa bola parada do Fluminense. O Flamengo não só pode, como deve se aproveitar dessa bola parada, assim como você também deve procurar a ajuda da Manual se você estiver enfrentando o problema da calvície. Não deixe de aproveitar o cupom Tática 40 para ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever nesse canal, compartilhar, comentar e hypar. Amanhã eu estou de volta para falar sobre escalação. Abração, saudações e eu fui, valeu.